A Bíblia nos ensina, conforme Salmo 103, versos 15 e 16, que a vida do homem é como a relva, que floresce e logo murcha, como a flor do campo que seca com o vento. Nossos dias são breves, e a vida é passageira. Portanto, é crucial viver com sabedoria e propósito. A tendência natural para nós humanos é ficarmos acomodados e adiarmos aquilo que sabemos ser importante para nossa fé e propósito. Muitas vezes adiamos oração, ajudar o próximo ou dedicar tempo à leitura da palavra de Deus. No entanto, a Bíblia nos exorta a não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Em Provérbios 3, versículo 28, somos incentivados a agir quando temos a capacidade de fazê-lo, mas nunca esperando algo em troca, mas sempre com coração sincero e amoroso. Nossa jornada neste mundo é finita, conforme está escrito em Hebreus 9, versículo 27, que nos lembra que a morte é inevitável para todos, e após isso, enfrentamos o juízo divino. Recentemente, em uma conversa com um homem que teve uma experiência de quase morte, ele compartilhou algo impactante. Este homem, além de ser um cristão devoto, era também um empresário bem-sucedido. Ele revelou que os momentos em que esteve à beira da morte fizeram com que entendesse profundamente o significado de Gálatas 6, versículo 14, onde Paulo enfatiza que sua única glória está na cruz de Cristo. A única âncora para Paulo foi a cruz de Cristo. Longe de se gloriar em qualquer outra coisa, ele reconheceu que somente a cruz de Cristo tinha significado em face da vida e da morte. Essa experiência destacou a insignificância das prioridades mundanas diante da eternidade. As preocupações terrenas, como negócios agendados, perderam todo o seu peso diante da perspectiva da morte iminente. O dinheiro, os bens materiais e até mesmo os planos de aposentadoria se tornaram irrelevantes diante da grandeza da cruz de Cristo. A morte é inevitável para todos, e quando chega, todas as nossas prioridades terrenas se tornam insignificantes. Isso é algo que nossa consciência reconhece, mas muitas vezes negligenciamos a verdade em favor de Deus. Um pastor questionou um homem idoso em seu leito de morte sobre uma das realidades mais sérias da vida que lhe ocorria naquele momento. O homem respondeu que a vida é curta e passa rapidamente e que deveria ter feito muitas coisas boas, e que assim como ele, muitas pessoas só percebem isso quando já é tarde demais. Ele enfatizou que o tempo não espera por ninguém, pois Deus nos deu esta vida única e breve com um propósito. Portanto, é essencial fazer o máximo para tornar nosso tempo significativo. Cada dia tem um potencial para produzir frutos para os propósitos de Deus, tocando vidas, falando do amor de Cristo. Não devemos deixar para outro dia para fazer o bem e se chegar a Deus, mas sim agir hoje, trabalhando, servindo, amando e buscando a Deus com urgência. Cada ação será contabilizada diante de Deus, então devemos agir enquanto ainda temos tempo para fazê-lo. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nos lembra que está ordenado aos homens morrerem uma vez e depois enfrentarem o julgamento, não havendo menção de purgatório na palavra de Deus. Este versículo nos confronta com a realidade de que após a morte haverá um julgamento divino, o que deveria nos levar a repensar nossas vidas. O conhecimento de que nossas ações e até mesmo nossas palavras serão examinadas por um Deus eterno e santo, e sabendo disto você deve mudar a sua maneira de viver. Hebreus 4, versículo 13, nos lembra que tudo o que fazemos nas trevas será revelado no dia do juízo. Os segredos mais profundos e os pecados ocultos serão expostos diante dos olhos oniscientes de Deus. No entanto, hoje ainda há tempo e oportunidade para mudarmos nossas vidas. Podemos continuar em nossos caminhos pecaminosos e enfrentar o julgamento de Deus, ou podemos nos voltar para Ele em arrependimento e receber seu perdão e graça. Mateus 7, versículos 13 e 14 nos diz: para entrarmos pela porta estreita, que leva à vida eterna, mesmo que seja um caminho difícil de trilhar, e poucos o encontrem. Por outro lado, a porta larga e o caminho espaçoso levam à perdição, e muitos seguem por esse caminho, optando pelos prazeres passageiros deste mundo, em vez da busca pela piedade e retidão. Portanto, a escolha é sua: seguir o caminho estreito, que exige disciplina e leva à vida eterna, ou optar pelo caminho amplo, onde os prazeres mundanos e a desobediência são abundantes, mas que conduz à perdição. Cabe a você decidir. O julgamento divino é iminente, e nele, a mensagem da cruz se torna crucial. Como mencionado em 1 Coríntios 1, versículo 18, para alguns,
A mensagem da cruz é loucura, mas para os salvos, é o poder de Deus. A cruz de Cristo é o ponto de divisão entre aqueles que estão perdendo e aqueles que estão sendo salvos. É através da cruz que nossos pecados foram perdoados, como enfatizado por Paulo em Gálatas 6, versículo 14. Paulo declara sua exclusiva glória na cruz de Cristo, reconhecendo que é somente através dela que o mundo perde seu poder sobre ele e ele sobre o mundo. Ele nos encoraja a fixar nossos olhos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. No entanto, o mundo e até mesmo a religião nos desviam de olhar para a cruz. O mundo nos incentiva a confiar em nossa própria bondade, argumentando que somos pessoas boas por cumprirmos as normas sociais e morais. Muitas pessoas, incluindo os que não seguem uma fé religiosa, tendem a se considerar como pessoas moralmente boas, sem reconhecerem sua própria natureza pecaminosa. Eles geralmente limitam o conceito de pecado a atos extremos, como assassinato ou roubo, e não se veem como pecadores dignos de condenação. O problema é que muitos resistem a aceitar essa verdade sobre si mesmos. Ao invés disso, preferem se ver como pessoas boas, incapazes de cometer pecados graves. Isso leva muitos a terem dificuldades com a mensagem do Evangelho, que confronta a todos, apontando que todos nós, sem exceção, somos pecadores aos olhos de Deus e que falhamos diante de um Deus santo. O Evangelho não faz distinção entre pecados graves e leves. Ele nos lembra que todos estamos igualmente necessitados da graça e do perdão de Deus. Todos estão debaixo do julgamento de Deus, independentemente de ações externas que fazemos, como ser gentil, dar esmolas, ajudar o próximo, doar para instituições. Isto não anula o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 12, onde diz que todos nós, sem exceção, seremos julgados diante do trono branco, onde receberemos nossa sentença dada por Deus. Infelizmente, essa é a verdade que muitos tentam evitar, preferindo olhar para sua própria justiça ou religiosidade como base para a salvação. No entanto, é essencial que direcionemos nosso olhar para a cruz, que representa não apenas o sacrifício de Jesus, mas também sua ressurreição triunfante. Ao reconhecer nossa necessidade de salvação e compreender plenamente que Jesus não está pendurado nela, mas ressuscitou, podemos encontrar perdão e libertação do pecado. Isso nos mostra o caminho para nos reconciliarmos com Deus. Agora, através de Jesus, podemos ter acesso direto ao Pai e dobrar os nossos joelhos para falar diretamente com Deus, e Deus, por seu infinito amor, nos responderá. Há uma tendência em muitas igrejas para que as pessoas se concentrem em sua própria justiça, em vez de reconhecerem sua dependência da mensagem da cruz. Isso pode levar a uma surpresa desagradável no dia do julgamento, quando aqueles que se orgulhavam de sua própria santidade descobrem que estavam focados no lugar errado. Eles se consideram tão santos aos seus próprios olhos que até mesmo começam a se gabar diante de Deus sobre sua própria bondade. Isso lembra a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu arrogante se exaltou diante de Deus, enquanto o publicano, humilde, foi justificado. É importante reconhecer que a única coisa pela qual podemos nos gloriar é em Cristo, não em nossa própria justiça ou religiosidade. No desejo divino pela nossa libertação do pecado, somos chamados à sobriedade e à obediência. Deus anseia pela salvação daqueles que escolhem abandonar práticas pecaminosas como a desobediência, o adultério, a fornicação e outros pecados escondidos, tais como inveja, falta de amor ao próximo e falta de perdão. Ele veio para nos proporcionar uma vida abundante. Contudo, é nossa responsabilidade aceitar o presente da liberdade que ele nos oferece. Ao observarmos os sinais do tempo ao nosso redor, fomes, pestilências, aumento de desastres naturais e rumores de guerra, percebemos que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, indicando a iminente volta de Cristo. Cada passo que damos nesta jornada deve refletir a urgência da fé, optando pelo caminho estreito e reconhecendo que nossas ações, pensamentos e motivações serão expostos diante do tribunal de Cristo. É chegada a hora de nos libertarmos das correntes que nos aprisionam, abandonando hábitos e pecados que obscurecem nossa visão espiritual enquanto contemplamos os sinais do tempo. Convido a todos a viver uma vida que glorifique a Deus, buscando sempre praticar o bem, com a certeza de que seremos recompensados com a vida eterna no céu, onde não haverá mais dor nem lágrimas. Devemos estar cientes de que cada decisão terá consequências na eternidade. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo,
Nossa jornada deve ser marcada por uma busca incansável pela verdade, pelo amor e pela justiça. Que, ao enfrentarmos o juízo ao final de nossos dias, o façamos com a confiança de termos vivido com propósito, urgência e fidelidade ao nosso Salvador. O tempo é passageiro, mas a graça de Deus é eterna. Cristo, o Filho de Deus, não apenas viveu uma vida perfeita, mas também se tornou a expiação pelos nossos pecados, sacrificando-se por nós na cruz. Portanto, é essencial que nos comprometamos a não nos vangloriar de nossa própria bondade ou justiça, mas sim nos gloriar na cruz de Cristo, onde encontramos perdão e redenção. A morte é uma realidade inevitável para todos nós, um compromisso que Deus estabeleceu para cada indivíduo. Quando enfrentarmos esse momento derradeiro, o que verdadeiramente importará será aquilo em que nos gloriamos. E nada será mais significativo do que a cruz de Cristo. Além disso, é crucial compreender que nossa única esperança diante da eternidade repousa em Jesus Cristo. Por isso gostaria de estender a você, hoje, um convite para aceitar Cristo como seu Salvador e Senhor, entregando sua vida a Ele e confiando na obra redentora realizada na cruz. Não deixe passar esta oportunidade transformadora. Aceite-o hoje e experimente a mudança profunda que somente Ele pode operar em sua vida. Sinta-se livre para decidir como quer viver e o que quer para a eternidade. Você tem o livre arbítrio de sua vida. Se você concorda com essa decisão, deixe registrado nos comentários abaixo. Agradeço por assistir até o final e oro para que Deus abençoe ricamente você, sua casa e toda a sua família. Peço que explore outros vídeos de nosso canal. Isto é muito importante para nosso conteúdo ser recomendado pelo YouTube. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.